O Internacional treinou nesta manhã no CT Parque Gigante, focado para o jogo da próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense, jogo primordial para o Internacional, que agora é segundo colocado do Campeonato Brasileiro, vice-líder do líder Palmeiras e briga sim pelo título do campeonato. O técnico Mano Menezes que já começa a preparar essa equipe para os próximos 12 jogos que o Inter vai ter até o final do Campeonato Brasileiro. O Inter que basicamente tem 12 finais para disputar e pode ser que conquiste o Campeonato Brasileiro se também o Palmeiras der uma ajudada e começar a tropeçar em alguns jogos, lembrando que tem um jogo direto também na última rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, também eu quero te trazer informações envolvendo o interesse do São Paulo no atacante Pedro Henrique, né? Já foi circulado nos últimos dias esse interesse e eu quero te trazer novos detalhes, primeiramente de como andaria esse negócio com o São Paulo e até mesmo a possibilidade do São Paulo trocar jogadores, né? Oferecer jogadores na troca com o Internacional em função de ser um clube que nesse momento vive, né, um problema financeiro muito forte, tá bom? Então, só antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas. Ajuda muito no desempenho e na performance do canal também, enquanto deixa o teu gostei. Se tu está chegando aqui pela primeira vez ou se tu já assiste os vídeos no canal, porém tu não é inscrito, aproveita e te inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo. Além disso, também eu quero te falar que no primeiro link da descrição tem o Ativo Ultra, que é o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo e adquira agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as informações do Internacional. O Inter que treinou, né, nesta manhã no CT Parque Gigante, o primeiro treino depois da vitória por 1-0 contra o Cuiabá. O Inter que nesse momento é segundo colocado do Campeonato Brasileiro com 46 pontos, 8 pontos atrás do líder Palmeiras e nesse momento, né, a 6 pontos, né, de vantagem em relação ao Atlético Mineiro, que é o sétimo colocado e que teoricamente fica fora de uma vaga direta para a Copa Libertadores da próxima temporada. A gente sabe que esse G4 vai aumentar para G6 em função do campeão da Copa do Brasil, do campeão da Libertadores, né? Então vai ter um aumento ali na quantidade de times que vão de maneira direta, vai acabar virando G6, né? E aí 6 clubes irão de maneira direta para a Libertadores e o Inter deve estar entre 6 clubes. Mas a partir de agora o foco já começa a ser outro, né? Primeiramente o Inter que a partir de agora só precisa de mais 5 vitórias para garantir esse G6 de maneira direta e o Inter que já começa a brigar pelo título do Campeonato Brasileiro em função de hoje ser o vice-líder. O Mano Menezes, inclusive, já postou, vários atletas do Internacional vem postando frases motivadoras para esses 12 próximos jogos do Inter. O Inter tem uma série de 3 jogos que, na minha visão, não é tão complicada assim. Pega agora o Atlético Goianiense, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mesmo que o Atlético Goianiense ganhe do Inter, ele não sai da zona do rebaixamento ainda, né? Vem de uma situação muito complicada, é um time que vem perdendo bastante no Brasileirão e o Inter tem grandes chances de conseguir os 3 pontos fora de casa. E depois o Inter vai para 2 jogos dentro do estádio Beira-Rio. O Inter que é um dos melhores mandantes no Beira-Rio. O Inter pega o Red Bull Bragantino, que vive um momento de eletrocardiograma na temporada, é um time muito 880, e depois pega o Santos, que acabou de demitir o seu treinador. Ou seja, o Inter vai para 3 jogos que na teoria não são tão complicados. Em relação ao Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras pega o Atlético Mineiro lá no Mineirão, tem um clássico contra o Santos agora já na próxima rodada, então o Palmeiras tem jogos um pouco mais complexos em relação ao Internacional. Por isso que já começa a se acreditar em uma possibilidade de briga pelo título do Campeonato Brasileiro, tá bom? Mas passando para mais informações, eu quero te falar sobre o Wanderson, que é um jogador que saiu machucado na partida contra o Cuiabá, né? Tem uma lesão na coxa constatada, porém até o momento não tem nenhuma definição sobre o jogador, se ele tá bem, né? É um jogador que não treinou no dia de hoje, mas é um jogador que ainda vive um momento de uma certa dúvida em relação ao bastidor dele,
se ele terá condições de jogar na próxima segunda-feira. Hoje ele fez um exame, né, um exame de imagem para constatar qual que é o grau da lesão na coxa, qual que é o tempo que ele pode ficar parado, e acredito que amanhã, na terça-feira, já pela tarde, né, depois do treino pela manhã, acredito eu que a assessoria do Internacional já dê a informação como que é a situação clínica do Wanderson nesse momento. Passando para mais informações agora, eu quero te falar sobre o Pedro Henrique, que é um jogador que nesse momento, né, é reserva do Internacional, mas sempre que entra muito bem. É um jogador que entra assim e sempre muda a cara do jogo, principalmente na segunda etapa. Agora contra o Cuiabá não foi diferente, participou, fez o cruzamento do gol do alemão. Então é um jogador que inclusive já começa até a se pensar por que esse jogador não é titular do Internacional nesse momento, por que não faz uma dupla, por exemplo, de pontas junto com o Wanderson e aí o Alan Patrick armando ou o Maurício armando. É algo que já poderia ser pensado inclusive pelo Mano Menezes em jogos mais fáceis contra Cuiabá, Juventude, jogos no estádio Beira-Rio que não precisam de se marcar tanto, não precisam de dois volantes, por exemplo, com Gabriel e Johnny, ou até mesmo Gabriel e até mesmo Edenilson, não precisa de uma carga tão alta de volantes nessas partidas. Mas o Pedro Henrique é um jogador que despertou interesse do São Paulo. Dando basicamente só para quem não sabe dessa informação um mapa geral de como que é esse negócio, o São Paulo está interessado no Pedro Henrique para a próxima temporada de 2023. O Rogério Ceni pediu o jogador e ligou diretamente para o atleta. Isso quem confirmou foi o próprio empresário do jogador. E o Rogério Ceni, como gosta desse estilo, né, de um ponta driblador de velocidade, né, tanto que no começo da temporada tinha pedido o David, né, que acabou vindo para o Inter, que foi o pior negócio do Inter, pode ser até que no final do ano ele acabe, por exemplo, indo para o São Paulo, né, o Internacional nesse momento teria nessa possibilidade do Pedro Henrique ir para o São Paulo. Só que o Pedro Henrique tem um contrato muito seguro com o Inter. É um jogador que tem contrato até fim de 2023, assinou por 2 anos com o Internacional, tá com um contrato bem tranquilo com o Internacional. Além disso, o Pedro Henrique é um jogador que, como eu te falei, é cria aqui, né, do Rio Grande do Sul, é um jogador que já demonstrou várias fotos de criança com a camiseta do Inter, quer criar uma história, quer criar um vínculo aqui no Internacional, realmente ele já passa, né, é um jogador que aparece muito fora assim dos bastidores, no Internacional, em várias entrevistas, falando sobre o Internacional. Então é um jogador que quer criar uma história aqui no Colorado. Pedro Henrique é um jogador que pelo menos a tendência de momento permaneça no Inter. Porém, o São Paulo, acredito eu, que deve fazer uma proposta no final da temporada, quando terminar o Campeonato Brasileiro. E como o São Paulo, né, tem um certo problema financeiro nesse momento, uma das utilidades que o São Paulo poderia fazer é oferecer jogadores na troca para o Internacional dar ao Pedro Henrique, assim como foi, por exemplo, o Patrick pelo Lisieiro, né? E um dos jogadores que o São Paulo poderia oferecer é o Igor Gomes, que foi um jogador que já foi oferecido para o Internacional. A direção do Inter está analisando se vale a pena trazer esse jogador, porque é um jogador que tem contrato terminando em março, já pode estar um pré-contrato, sair de maneira gratuita. É uma jovem promessa, tem apenas 23 anos. Como o Inter quer vender o Maurício na próxima temporada, o Igor Gomes seria uma reposição muito interessante ao Maurício. São jogadores com características muito parecidas. Então, nesse momento, é um negócio que poderia ocorrer realmente essa troca, né? Mas, nesse momento, o Pedro Henrique permanece no Inter, tem contrato longo, tem contrato seguro, tem um salário interessante, tem uma multa alta no Inter e é um jogador que está identificado e quer permanecer no Internacional de acordo com o empresário do atleta. Então, ao que tudo indica, esse negócio, pelo menos de momento, não deve ocorrer para a próxima temporada, tá bom? Então esse foi o vídeo, eu espero ter gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui, não esquece de ir no primeiro link na descrição e confira o Ativo Ultra, o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes, tá bom? Então um grande abraço a todos vocês, valeu, falou e fui!